A equipe do programa Movimento da TV Câmara gravou uma série de entrevistas que serão apresentadas em episódios. Desta vez, o entrevistado é Paulo Miranda. Mas quem é esse artista? Eu vou responder tecnicamente. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo, artista plástico, tecelão, ceramista, funcionário público efetivo do município de Uberaba. E é também diretor de arte da Fundação Cultural. Além de tudo isso, é um pesquisador de pigmentos e de matéria-prima. Paulo Miranda é um artista contemporâneo da chamada geração 1980. Uma de suas características é pintar quadros de grandes proporções. Suas obras são conhecidas e reconhecidas no Brasil e internacionalmente. Num programa exclusivo, nós vamos falar sobre suas importantes exposições em várias cidades brasileiras e na Europa. As entrevistas foram feitas em sua galeria de arte e no Museu MADA, Museu de Arte Decorativa, em Uberaba, Minas Gerais. Uma novidade é que pela primeira vez o artista liberou o acesso à equipe de TV para gravar em seu ateliê. Portanto, a TV Câmara explorou vários ambientes do seu inspirador cantinho de trabalho. Inclusive, o Paulo Miranda mostrou como se fabrica tinta com a terra, uma de suas experimentações. Bom, vale a pena acompanhar a série de entrevistas. É importante saber mais sobre o talento e o refinamento artístico do artista Paulo Miranda, que valoriza nossa cidade, nossa cultura e nossa arte. Eu quero saber inicialmente de você, quem é o Paulo Miranda? Nossa, bom, o Paulo eu acho que é uma criança, vamos dizer assim, que desde o início se identificou com a questão da arte, mesmo sem saber essencialmente o que seria isso, e que hoje tenta trabalhar a questão das marcas humanas. Eu acho que a referência do homem é muito forte no meu trabalho, e tento fazer aquilo da melhor forma possível para que eu consiga passar aquilo que eu penso, que eu imagino do mundo. Você é um artista aí das artes visuais, mas você também flertou com o teatro, né? Na verdade, eu sempre achei que eu seria um ator. Eu nunca imaginei que eu seria um artista plástico, por exemplo, um artista visual, trabalharia com pintura. Mas os caminhos da vida, né, vai te levando. Eu fui para o Rio de Janeiro, por exemplo, para fazer teatro. Eu fiz teatro no Rio, já fazia antes, e no Rio de Janeiro que eu me encontrei com a geração 80 na pintura. E daí o caminho começou a mudar. Então acabei, hoje não me vejo fora fazendo outra coisa, vamos dizer assim. O desenho fez sua base também, como é para a maioria dos artistas plásticos? Eu acho que o desenho é a base para todo mundo, né? Eu acho que facilita muito. Eu acho que tem artistas que de repente não tem o desenho forte, né? E isso eu acho que dificulta um pouco a sua trajetória, aquilo que ele quer passar. Então, porque todas as modalidades de arte, por exemplo, a pintura, a cerâmica, a performance, vamos dizer assim, né? A parte de vídeo, performance visual, essas coisas, ela parte de um desenho, porque você tem que ter uma noção de espacialidade, de espaço, de tudo, de composição. Eu acho que o desenho é a base para tudo, principalmente para a pintura, né? E falando em performance, o que você trouxe do teatro para a sua arte? O teatro, eu acho que ele influencia porque eu acho que o meu trabalho, em alguns momentos, muitas pessoas, críticos já me falaram isso, ele é um grande cenário, vamos dizer, ele parece ser um grande cenário, né, para um acontecimento. Então ele conta sempre uma história, parece que dentro da tela, essa tela conta sempre uma história, ela parece um cenário para uma história que está acontecendo na pintura. E os grandes formatos do meu trabalho, que é a minha preferência, assim, que eu tenho uma predileção a trabalhar grandes formatos, eu acho que vem um pouco do teatro e da arquitetura também, que eu tenho a formação como arquiteto, né? Então, essa pintura aí em grandes proporções, como você disse, você lembra o quê? São grandes espaços construídos que o arquiteto tem que desenhar, na verdade? Eu acho que tudo é junto. Eu acho que uma coisa ela puxa a outra. Quando você tem uma predileção a grandes formatos, a um grande espaço, então eu me sinto melhor
tendo uma tela grande, um espaço grande para mim trabalhar, por conta do gesto e tudo mais, eu acho que isso tem a ver com a construção da arquitetura, né? Eu acho que não é à toa que eu fui fazer arquitetura, eu não fiz artes visuais, né? Eu fiz arquitetura, fiz a graduação em arquitetura. Então, tudo isso tem, eu acho que a questão do cenário de um palco, né, que foi uma coisa que eu era muito ligado até os 20 anos, mais ou menos, eu era muito, trabalhava muito com teatro, então eu era muito ligado ao palco, né, ao cenário, à profundidade disso, né, como é que acontece aquela história, a história no teatro, né, a encenação, como é que ela está acontecendo naquele espaço. Eu acho que tudo isso ela acaba incorporando em uma coisa só. Então eu acho que isso uma coisa influencia a outra, né? A sua formação, ela reflete no teu trabalho final, eu acho. E essa formação acadêmica sua reflete no seu trabalho com a cerâmica também? Com a cerâmica é uma coisa que eu gosto muito, que eu trabalho. Eu tenho muita convivência com o ceramista, né, com o grupo de cerâmica, porque eu acho que a convivência também vem porque a cerâmica ela é um pouco coletiva, né? Diferentemente da pintura. Eu acho que a cerâmica ela precisa de um coletivo, até pela própria queima que você faz, né? Então eu convivo muito com o pessoal da cerâmica, trabalho muito junto com o Hélio na parte de cerâmica dele, né? Que eu ajudo bastante nesse sentido e desenvolvo algumas coisas. Mas eu não pretendo, né? Assim, eu não tenho a pretensão de desenvolver um trabalho em si na cerâmica. Então eu não tenho uma produção linear, vamos dizer assim, constante na cerâmica. A cerâmica ela entra num momento que eu quero fazer algum objeto, alguma coisa assim, mas muito despreocupado, né? Muito sem muita pretensão. Eu não tenho uma produção de cerâmica, né? Então, mas vocês têm um forno próprio para o trabalho, para a produção de vocês na cerâmica, né? Temos sim, porque quando o Hélio ele começou a desenvolver muito a parte de cerâmica dele, a gente sentiu a necessidade, principalmente ele, de outras pesquisas, né, de investigações, né, nessa área. E aí como a gente frequenta muito esse grupo de cerâmica, principalmente de Brumadinho, né, que tem as grandes ceramistas, começou com Tochico, depois Erli, a Delta, todas elas trabalhando ali. Inês, enfim, é um grupo de ceramistas que é muito forte lá. A gente tinha muito essa convivência. Então o Hélio produzia aqui, a gente levava isso para lá, ficava lá uma temporada, um mês, por exemplo, que a queima ela é longa, a preparação e tudo mais, principalmente na de alta temperatura. Então tinha esse deslocamento, essa logística, sabe? E isso começou a encarecer o trabalho e dificultar a sua ida, porque nem sempre você está disponível para ir para fazer uma viagem. Então a gente chegou uma hora que achamos que era interessante a gente construir então o forno aqui para ele poder fazer, para a gente poder fazer as pesquisas individuais, né? E esse forno tem uma especificidade rara. Sim, esse de alta temperatura, por exemplo, para mim é um marco na região do Triângulo, porque ele não existia. Não sei se hoje existe algum outro nesse sentido, né? No Anagama, por exemplo, que é o caso desse forno. Esse forno é uma história à parte, porque ele é um fruto de uma pesquisa longa de trabalho e de fornos, né, de queimas, que eu visitei muitos lugares. Na época eu fui no ateliê do Kenjiro Koma, que é um grande ceramista japonês, né, um mestre ceramista japonês que mora em Itapecerica da Serra, para poder conversar com ele, saber dele o que é um forno Anagama, como é que funciona e tudo mais, fora todas essas outras experiências práticas que a gente já tinha. Então o Ikoma foi um dos que eu procurei na época, por ser o grande mestre na cerâmica, para que a gente conseguisse construir aqui um forno adaptado para a realidade nossa, principalmente para a necessidade que o Hélio tinha na época, né, de produção. E aí desenvolveu um forno que ele é meio híbrido, né? Ele não é um Anagama na essência e não é um Noborigama na essência, ele é uma junção de várias coisas. Pesquisamos via internet também uma produção de ceramista nos Estados Unidos, que era que a gente achou muito interessante a forma deles construírem o forno deles, né? Que é uma ação social nos Estados Unidos, na região do Bronx, ali, uma coisa assim. Então é um misto, né? Ele é uma coisa híbrida e acabou dando um resultado muito interessante, porque as queimas que a gente já fez são queimas muito interessantes. É um forno rápido, vamos dizer assim, muito efetivo, assim, muito fácil de você queimar também.
apesar de durar 72 horas a queima, que não é brincadeira, né? Você lidar 72 horas com fogo direto, sem interrupção. Então, existe esse forno que a gente construiu, é um grande investimento que foi feito para que você conseguisse, que o Hélio conseguisse ter essa não é facilidade, mas ter essa oportunidade de poder trabalhar experiências, né? Porque o artista, eu acho que ele é um artista da experimentação. Eu sou um artista de experimentação, até hoje. Então, eu acho que isso é vital para a produção de um artista, para ele se manter vivo, né? Porque eu acho que cada vez que você vai... Se você se acomodar muito em alguma coisa e continuar produzindo sempre aquilo, você acaba caindo numa rotina, né, de produção que, no meu ver, não é muito legal, né? Então, voltando aqui para as artes plásticas, a linha mestra da sua produção, quando foi que você começou a pintar, Paulo? Eu comecei a pintar seriamente, vamos dizer assim, que eu me encarei como artista na década de 80. Mas e de brincadeira? De brincadeira desde menino, desde criança, né? Desde criança na fazenda eu gostava de produzir. Depois disso vai ter uma referência muito interessante com a questão do Krasber, né? Mas eu gostava de pegar na fazenda madeiras interessantes, que eu achava que o formato dela é interessante, e pintar essas madeiras com terra, com não sei o quê, levar para dentro de casa, decorava a casa, botava nos lugares para ficar vendo. Então, eu já tinha isso desde criança. Eu acho que isso vem de menino. Eu acho que todo menino tem isso. Eu acho que toda criança tem essa coisa lúdica, né, de você ser criativo. Agora, algumas vão para a arte, porque eu acho que tem isso, né, como proposta, enfim, desenvolve isso, né? Você nasceu no interior de São Paulo? Nasci no interior de São Paulo, em Adamantina. Depois você veio para Uberaba na década de 1980? De lá fui para Americana, fiz teatro em Campinas, depois fui para o Rio para fazer teatro, depois vim a Uberaba participar da Feira de Arte. Depois, lá com o teatro, que eu já falei para você, que eu tive contato com a geração 80. Eu comecei a ver as exposições, né, no Rio de Janeiro. E aquilo... A geração 80 é denominada os artistas, né, os contemporâneos que foram sobressaindo e ficando na arte. Ficando na arte. Tem muitos hoje, já grandes mestres hoje, né, que são da geração 80, né? O começo da geração 80. Agora, a geração 80, ela desencadeou, mas ela produziu muitos outros artistas que foi levado pela geração 80. Então, são frutos da geração 80, né? Que no qual eu me encaixo, eu acho. Porque eu tive essa oportunidade de ter um contato com essa geração forte, né? Com os artistas do começo dessa geração forte, que foi a geração de 80. E aí, a partir disso, eu praticamente deixei o teatro de lado, né? Eu comecei a produzir. E aí, quando eu vim para Uberaba para fazer uma exposição aqui na Feira de Arte e Participação, que existia aqui, que era um grupo de voluntários, do qual o Hélio era o coordenador, eu vim para fazer, que é uma exposição muito interessante também, mas que tem todo um processo de produção para chegar nela. Eu tive em Uberaba e conheci algumas pessoas, conheci o Lúcio Scalon, né, que tinha a Maison Interiores, que era uma loja de móveis muito interessante aqui da cidade. Muito refinado. Refinado, e que necessitava de alguns desenhistas de projetos e tudo mais. E quando eles viram o meu trabalho, quando teve o trabalho meu na feira, eu fui fazer o teste com a Linda Maria Pereira, que era muito amiga do Hélio e que era a coordenadora da loja. E fiz o teste na Maison Interiores e eles me chamaram para ser o desenhista, vamos dizer assim, da loja. Então já veio prestando um serviço com a sua arte. Já vim prestando um serviço, Foi nessa época que você participou dos festivais de inverno de Ouro Preto? A partir daí eu trabalhei, na verdade, eu fui um assistente de estúdio, de ateliê do Hélio. Então o Hélio, ele tem uma produção muito grande até hoje. Então eu preparava telas, esticava a tela, fazia fundo, fazia toda essa preparação para ele pintar, né? E a partir daí eu comecei a conhecer mais profundamente o ofício, vamos dizer assim. E aí comecei a desenvolver o meu trabalho, né? E a partir de 1988, 89, é onde eu começo a enviar meu trabalho para alguns lugares, alguns salões de arte,
e que começou a ter muita aceitação. E então fui desenvolvendo a partir de 89 que eu começo a 88, 87, 88, 89, essa época. E que eu começo a produzir realmente até a minha produção de arte. Que na época era papel, somente papel. Eu não trabalhava com tinta, com nada. Eu só trabalhava com colagem. O suporte era o papel e colagens de papéis, de vários tipos de papéis. A cor, ela vinha, às vezes apareciam algumas cores no fundo do trabalho, mas ela vinha com a cor do próprio papel, porque o papel, na hora que você molha ele pode ser um papel branco, mas ele solta alguma... Na hora que a água entra em contato com ele dá algumas cores, um azulado clarinho, alguma coisa, um amarelado clarinho. Então, quando eu juntava os papéis coloridos e tudo mais, ele começava a ter cores, mas eram cores espontâneas da fabricação do papel, né? E hoje você é um artista consagrado, está em várias galerias, é até estudo, é referência para muitas pessoas. Como é que você divulga a sua obra? Bom, eu na década de 80, no final da década de 80, começo da década de 90, eu mandava muito para salões, que eu achava que era a forma mais fácil de você... Mais fácil assim, né? A forma que a gente tinha de mostrar o trabalho, de divulgar o trabalho. A gente não tinha essa facilidade que tem hoje do Instagram e tudo mais. Então eu comecei a enviar para salões e o trabalho foi ganhando corpo, foi ganhando admiradores, vamos dizer assim, algumas galerias interessadas, e o trabalho foi sendo divulgado. Hoje eu divulgo basicamente nas exposições que a gente faz, né, que eu levo, e via Instagram. Eu não sou uma pessoa, um artista que posto muito, sabe, que eu mostro muito. Eu não tenho muito. Às vezes eu até quero, sabe, falar assim, eu vou postar isso aqui, eu vou mostrar isso aqui, só que não, eu faço a foto, na hora que eu estou lá no computador para postar, eu perco a vontade. E aí não posto. O que te inibe? Não sei, parece que perde o sentido. Eu também não sei dizer o que é. Parece que não tem muito... Tem coisas que não tem muito sentido, sabe? Você mostrar aquele trabalho... O artista tem que ser gestor e empreendedor da sua arte também, né? Nos tempos modernos. Sim, tem que ser. E aí eu costumo ser mais focado. Eu, às vezes, direciono o meu trabalho. Então, há pessoas que eu gosto, que me interessam, ou que se interessam pelo trabalho, às vezes eu mando um portfólio, eles me pedem, então eu mando uma coisa assim. A postagem na rede social, eu sou um pouco... Eu acho que a resistência é um pouco... Eu tenho um pouco de resistência a isso, porque parece assim que a profundidade do trabalho, na hora que você fotografa, já perde. Na hora que você posta, parece que aquilo se dilui no meio de um mundo de coisas que estão acontecendo. E as pessoas parecem que não têm muito interesse numa questão de um Facebook, de um Instagram, por exemplo, de ver o seu trabalho. Parece que eles querem ver você num boteco, você bebendo, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que isso dá mais. Tanto que se você postar uma coisa assim, tem coisas que você posta que dá mais clique, vamos dizer assim, porque é uma coisa social, né? A obra em si, eu acho que é mais reservada, eu acho que ela é reservada, sabe? Ela não tem essa necessidade. Eu para mim, eu vejo assim. Mas você tem que ser empreendedor, você tem que trabalhar e focar naquilo que você imagina. Então, se você, para o ano que vem, 2023, por exemplo, eu quero fazer isso, isso, isso. Quer dizer, 2023 você já decidiu, já está pronto, né? Mas assim, 2024, meu foco em 2024 vai ser expor na Alemanha, vamos expor, né? Um projeto desse. Aí você tem que começar a trabalhar em cima disso. Procurar as pessoas certas, ver com quem pode te ajudar nesse sentido. Aonde seria essa exposição, como seria, de que forma se leva, enfim. Você começa a... Primeiro você sonha. Primeiro você sonha. E como que funciona o mercado da arte? O mercado da arte, ele é um mercado, para o artista, ele é bem difícil. Eu acho que o artista, para lidar com o mercado, não é fácil. Ele não tem a grande maioria, né? Existem artistas bem empreendedores, né? Até não só nas artes visuais, mas na música, por exemplo, uma Marisa Monte, né? Existem alguns artistas que são ótimos artistas, excelentes artistas, são empreendedores também, que, aliás, às vezes, se encarrega da carreira do outro, né? Mas para o artista em geral, isso não é muito fácil, você comercializar o seu trabalho. Então existem as galerias, né, de arte,
que mais ou menos dita o mercado da arte. O seu preço, então o meu preço hoje aqui no ateliê é o mesmo preço que eu coloco numa galeria no Rio, São Paulo, Brasília, Goiânia, enfim, Belo Horizonte. Ele tem que ser o mesmo preço, por questão até de honestidade com o seu marchand, né? Com o cara que está trabalhando e divulgando o seu trabalho. Então isso não é muito fácil de você lidar, porque a galeria em si, eu, por exemplo, optei por uma forma mais livre de trabalho. Eu não gostaria de ficar preso a uma galeria, vamos dizer assim, num contrato com a galeria, de ser exclusivo dela, por exemplo, e ela ditar a minha carreira. É fácil, é bom? É bom, porque você tem uma pessoa lidando com a sua produção e tudo mais. Mas você perde alguns prazeres, vamos dizer assim, da sua vida de artista, como, por exemplo, fazer uma exposição na Europa onde você quiser. Sabe? Eu quero fazer uma exposição, ou então me convida, uma amiga, alguém me convida para fazer uma exposição num lugar e eu vou. Se eu gosto de lá e gosto da pessoa, eu vou fazer, entendeu? Então, às vezes, com uma galeria, preso a uma galeria, às vezes você não tem essa facilidade, você tem que seguir mais ou menos aquilo que a galeria, que o marchand, né, o que o rapaz, ou a pessoa que cuida do seu empresário, fala para você. E você fica um pouco mais preso à questão de mercado, que é isso que é o perigoso, porque o mercado às vezes pede algo determinada coisa, né? Determinada cor, por exemplo, a tendência não sei o quê. Então tudo isso tem no mercado. Então, para você conquistar um espaço no mercado e conseguir ser livre, você tem que ser um grande nome, né? Então você tem que ter uma força muito grande, porque aí você dita o seu trabalho mesmo você estando numa galeria. Se você não tem essa força no mercado, né? Você não tem essa grande força no mercado, são os grandes nomes de mercado, por exemplo, você fica um pouco preso. Então eu prefiro ficar livre, eu sempre gostei dessa liberdade, mesmo trabalhando com galerias. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma Almacém que responde pelo meu trabalho, pela venda do meu trabalho lá. Mas eu tenho um relacionamento muito bom com o Edson Tebaldi, que é o galerista, e que ele me deixa livre. A gente consegue fazer esse trabalho conjunto de uma forma bacana para ele, para mim, né? Então eu acho que isso é fundamental. E o artista tem que optar por aquilo que ele se sente mais confortável, aquilo que te traz felicidade. Se para você traz felicidade você deixar por conta do marchand e ele fazer o que você tem que produzir, beleza, segue nessa linha. Você tem sua própria galeria, né? Nós estamos aqui, ó, o cenário das suas obras de arte, e eu já te faço uma pergunta. Você é da geração 80, você é um artista contemporâneo, acho que tem ali uma vertente do abstrato também, observando aqui, é isso mesmo? A minha arte é uma arte contemporânea. A arte contemporânea, ela é mais livre, vamos supor, nesse sentido. Então, por exemplo, o artista, principalmente hoje, por exemplo, o artista novo, hoje ele não está ligado em questões muito acadêmicas, né? Assim, da forma acadêmica de fazer. Então, a tinta a óleo, por exemplo, você tem que fazer a preparação eu, pelo menos, nunca tive isso. A preparação da tela, faz uma camada, 2 camadas, para depois você entrar com isso, para depois você fazer isso, e aí pintar, fazer né? Não, eu já, na minha formação, eu já não fazia nada disso, porque eu já não queria saber o que botava embaixo, não, eu pintava em cima do suporte que eu definia, que eu gostava e que eu queria fazer, e com o material que eu queria fazer. Intuitivo. Intuitivo. Então eu sou um cara da experimentação, eu gosto de experimentar coisas. Então até hoje eu lido, às vezes até tiro algum material que eu produzo, normalmente eu produzo, faz parte do meu trabalho, para que eu acrescente outros, para que isso me traga outras experiências, negativas ou positivas, né? Isso é trabalho de ateliê, é experimentação mesmo. Então, o artista hoje, ele é livre. Eu acho que a arte contemporânea, ela te dá essa liberdade de você trafegar no romantismo, no expressionismo, enfim, no abstrato, entra nas suas pinceladas aí? Então, eu acho que o meu trabalho, ele parte do real, sempre. Ele sempre tem uma referência real. E, às vezes, o resultado final, ele parece, para o observador, um trabalho abstrato. Ele é um trabalho abstrato.
Mas ele tem referências reais. Eu não acho que o meu trabalho ele é totalmente abstrato, ele sempre tem referência de alguma coisa, né, que mostra ali. Mas nem sempre isso fica claro para uma pessoa que está olhando, um leigo, vamos dizer assim, que gosta de arte e está observando, né? Então ele passa por isso tudo. Eu acho que a arte contemporânea ela tem essa característica. E o que faz a arte ser realmente arte? Tem alguns requisitos de luz, de sombra, de cores, tecnicamente falando. Eu acho que a técnica é o que eu estava falando. A técnica ela pode ser qualquer uma. Então não tem uma técnica que te fala que isso é arte. Você tem que produzir com um assim, assim, assado, que é arte. Eu acho, no meu entender, que a arte, existe o trabalho do artista ou da pessoa que ela produz ela com uma preocupação interior. Então eu não estou preocupado se isso vai vender ou não. Eu estou preocupado em produzir um trabalho que eu estou me expressando o que eu penso de mundo, o que eu penso sobre mim ou sobre as pessoas, enfim. Qual é a minha referência de mundo. Então eu quero produzir um trabalho que eu discuta isso. Então que você chega quando você chega na frente do meu trabalho, você tenha uma profundidade de discussões para debater, falar, não, aqui é uma tensão X, porque aqui ele fala da morte, por exemplo, aqui ele fala de vida, ali ele fala de processo de produção, enfim. Aquilo que não é arte, eu acho que é aquilo que você produz, ou que a pessoa produz, independentemente disso. Ela produz para vender, por exemplo. Eu acho que é por isso a gente vai entrar num assunto complicado, que é arte e artesanato, vamos dizer assim, porque o artesanato, existe excelentes artesanatos, né? Pessoas, artesãos e obras artesanais, existem excelentes obras de arte, como existem péssimas obras de arte, que não tem, como existe o artesanato ruim, a arte ruim e tudo mais. Então, são coisas diferentes. O artesanato em o artesão, ele tem uma preocupação de sobrevivência, quase que de sobrevivência. Ele produz aquilo intuitivamente, o artesanato genuíno, ele surge em qualquer lugar, a pessoa produzindo coisas assim. Agora, quando ele tem uma coisa muito diferente, muito profunda, ele acaba se tornando arte, porque ele fica tão erudito, ele é popular, mas ele fica tão erudito, sabe? Tão elaborado aquilo, elaborado não só em termos técnicos, mas em termos de pensamento, que ele vira uma obra de arte. Então é complicado você saber o que é arte, o que é artesanato e o que não é arte. Tem muita subjetividade, né? Tem muita. Então é difícil você estabelecer isso. Eu acho que a arte ela tem que ter uma verdade do artista ali, implícita no trabalho, tem que ter uma profundidade de técnica, que independe da quantidade de material que ele usa, independe da quantidade de gesto, entendeu? Ele pode fazer um risco no papel e aquilo pode ser uma obra de arte. Porque a tensão desse risco que ele deu e tudo mais está carregado de tanta emoção, de tanta coisa que ele quis fazer, que aquilo transforma em uma obra de arte. Como pode ter um cara que pinta e ele só está fazendo pintura, né? Está fazendo uma pintura. Uma boa pintura pode ser uma boa pintura, mas ainda não é uma obra de arte. Eu acho que é o tempo que vai dizer, sabe, o trabalho desse ou daquele, se realmente é arte. Porque ela vai sobreviver ao tempo, porque eu acho que ela vai contar, ela é atemporal, né? Hoje você chega na frente de um trabalho e ele te diz coisas, daqui 50 anos outra pessoa vai chegar na frente e ele vai continuar dizendo coisas, né, interessantes. Então acho que isso aí vai determinar o que é arte e o que não é arte. É muito difícil da gente que está envolvido hoje dizer, entendeu? Eu acho que a história que acaba dizendo isso. Não sei se eu consegui ser claro, porque isso é uma coisa difícil. Que é difícil ser claro nesse assunto, né? Claro nesse assunto. Então fica aí a reflexão, porque nós estamos encerrando este episódio, mas você vai acompanhar porque tem vários outros. Vamos para o próximo, né, Paulo? Vamos para o próximo.